começou-se o TSE, então, a se preparar para implementar o voto impresso. Naquela época era presidente do TSE o ministro Fux. Ele me convidou, fui no TSE conversar com ele. E ele falou para mim que, por ocasião das eleições futuras, né, daria para atender apenas 5% das urnas, dada a complexidade e também recurso. Tudo bem. Daqui a outra eleição, dá para chegar próximo a 100%. E assim foi feito. Até que, de repente, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso, né, era inconstitucional. E deixo claro, ninguém ia botar a mão no papel. A pessoa votava eletronicamente, como é hoje, aparecia na tela o nome dos seus candidatos, apertava um botão, a máquina imprimia, ele conferia no papel tá certo, apertava outro botão, o papel caía numa urna. Não tinha contato manual, sem problema nenhum. Como é hoje em dia na Venezuela, como é hoje em dia no Paraguai. Bem, aí então a gente fica preocupado, não é? Por que inconstitucional? Então não tem uma explicação razoável. Até porque esse tipo de votação, alguns países, como a Alemanha, não topou na época o voto eletrônico simples, que não tinha como o povo participar da contagem. E lá foi feito outro método. Ninguém queria o voto em papel como antigamente. Essa urna de terceira geração que estava sendo previsto aí. Então essa preocupação sempre continua. E ela cresceu por ocasião das minhas eleições em 2018. Quando acabaram as eleições de 2018, final de outubro, chegou no TSE um papel, né, relatando fraude na minha eleição. Bem, se houvesse fraude me favorecendo, eu não tomaria posse e tomaria posse o Haddad. Talvez por causa disso, né, a senhora presidente do TSE na época, eu acho que é notícia de fato, o nome do início desse processo, mas determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito, e assim foi feito. É o inquérito 1361. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo em 21, 3 anos depois. E como é que fiquei sabendo 3 anos depois? Quando a deputada Bia Kiss, autora de uma PEC do voto impresso, ela conseguiu, né, fazer com que fosse instaurada uma comissão especial para analisar a questão do voto impresso. Então, num dado momento lá, estava lá o deputado Felipe Barros nessa comissão, ele era o relator, e alguém falou para ele desse inquérito 1361.